Yo, 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 yo. Fazer uma experiência diferente hoje, pessoal. E aí, meus colegas de leitura, sejam muito bem-vindos ao Tábula Rasa. Eu sou o Mark e hoje é dia de finalmente colocar no ar digamos assim, o primeiro vídeo produto desse planejamento para 2018. E qual é o planejamento? Como anunciado já no primeiro vídeo do ano, naquela reorganização, em que eu vou falar, para cada mês do ano, vou falar de um livro especificamente, vai ser o livro do mês, como o título que eu estou dando agora, e dentro dele, dentro de cada mês, vou falar de um livro. E o livro escolhido para o mês de janeiro foi O Código da Vinci, e esse foi um livro que eu li razoavelmente rápido até, assim, comparado ao meu ritmo atual de leitura. Na primeira semana de janeiro ele já estava lido e está na hora de trazê-lo aqui agora para vocês. Este nobre cavalheiro. Uma coisa que eu acho muito curiosa a respeito desse livro, não apenas desse livro, mas de modo geral de livros considerados assim muito famosos, best-seller e tudo mais, é que às vezes a pessoa que tem certo hábito de leitura, como eu e algumas pessoas que eu conheço, às vezes existem certos livros chaves que são tipo assim, o tipo de livro que você chega pra pessoa e diz: ah, você não leu esse livro e tal. Quando eu cheguei para um amigo meu e disse: ah, vou falar esse livro aqui, é o primeiro livro do mês e tal, ele: você não leu o Código da Vinci? É que nem as conversas que eu tenho sobre distopias com alguns colegas e tal, e ele diz assim: ah, porque esse negócio tá em 1984. 1984? Ah, 1984. O cara diz: não li 1984. E a gente diz: meu Deus, você não leu 1984? É uma coisa bem besta, mas é engraçado mesmo assim. Bom, de todo modo, eu li o Código da Vinci. Não foi o primeiro livro que eu li do Dan Brown. Eu já havia lido, como eu já falei aqui algumas vezes, Inferno e Fortaleza Digital. E gostei muito dos dois. Fiz vídeos sobre os dois, inclusive, está aqui no canal depois, se quiser procurar as minhas impressões lá. E aconteceu com o Código da Vinci exatamente a mesma coisa que aconteceu quando eu li, acho que foi Inferno, que é uma gama de elementos muito grande, muitos elementos, e no final ele consegue juntar tudo e dar sentido. Porque uma coisa é você jogar muitos elementos e deixar a história complexa, outra coisa é você conseguir juntar tudo isso e dar um sentido. Então, o que acontece em O Código da Vinci? Bom, nós temos o nosso protagonista também de outros livros do Dan Brown, que é o Robert Langdon, em que ele é simbologista, especialista em símbolos e tudo mais, e ele vai dar uma palestra em Paris e é convidado para uma reunião com o curador da galeria lá do Louvre, Saunier, sendo que Saunier não vai para a reunião, ele dá a palestra dele, enfim, e no meio da madrugada ele é acordado por um agente da polícia francesa, uma polícia bem específica, diga-se de passagem, e é chamado para o local do crime em que Saunier foi assassinado. Por quê? A justificativa primeiro porque ele iria se encontrar com Saunier naquela noite, e eles não chegaram e o nome dele, no caso, estava na agenda do Saunier. E segundo, porque ele é um simbologista, né? Ele entende dessas características e tudo mais. Sendo que qual é o grande detalhe aí da história? Saunier foi assassinado e fala-se dos momentos em que ele foi assassinado, sendo que em seus últimos momentos ele usa o próprio sangue para desenhar um negócio no chão, desenhar umas coisas nele, inclusive usando uma caneta lá. Então o detetive que está lá começa a fazer um interrogatório em cima dele, para que ele meio que caia numa certa arapuca lá, como a gente descobre quando uma outra agente da polícia da área de criptografia, Sophie, vem
falar com ele e faz lá uma manobra de modo que tira Robert Langdon do lugar. Sendo que quando Sophie tira ele de lá, ela mostra para ele que houve um trecho da mensagem deixada por Saunier no chão antes de morrer, que dizia: encontre Robert Langdon. E esse detetive, Bezu Fachet, ou Bezu Fachet, não sei como é que se fala, ele fica dizendo, ele omite essa última informação numa tentativa de pegar Robert Langdon. E aí eles começam uma fuga desenfreada para escapar da polícia francesa e ao mesmo tempo descobrir o que era essa mensagem que Saunier tinha deixado para Robert Langdon, e que depois essa Sophie, essa policial do setor de criptografia, começa a adicionar novas informações aí nessa corrida. Isso é o que eu posso dizer, assim, e eu já disse muita informação. Se eu for colocar outras informações, o máximo que eu posso dizer é que existem alguns monges da Opus Dei envolvidos aí. A Opus Dei é como se fosse um ramo do cristianismo, mas que leva, digamos assim, ao pé da letra o Antigo Testamento e algumas palavras que tem lá com relação a autossacrifício, entre várias outras coisas. E tá tendo uma jogada política aí entre a Opus Dei e o Vaticano. Há uma ajuda mútua aí, ao mesmo tempo eles estão correndo contra o tempo. E o cara que matou Saunier da Opus Dei, mas o porquê, ele tá atrás de uma informação, e Saunier antes de morrer deu essa informação a ele, e a Opus Dei tá atrás de uma informação aí que esse cara tinha, e Langdon e Sophie começam a descobrir uma série de coisas, e Langdon descobre que tem informações que Sophie não tinha, Sophie tem informações que Langdon não sabia, e essas informações vão se cruzando. Enfim, são várias coisas, certo? É difícil, inclusive, resumir em poucas palavras tudo o que acontece na história. O fato é que é uma história muito boa mesmo. Eu tenho um certo hábito de, digamos assim, quando eu me deparo com clássicos, né? Clássicos ou sucessos assim muito grandes, eu já fico meio pé atrás, meio cabreiro e tal, com esse negócio. Pô, velho, foi muito sucesso e tal, já fico meio assim, mas leio, mesmo assim. Arranjei, tá aqui comigo há um tempão, acho que faz um ano que tá comigo, comprei com uma amiga minha esse, Anjos e Demônios. E gostei muito mesmo, inclusive eu escrevi a minha percepção inicial de forma bem superficial com relação ao livro, postei na primeira semana de janeiro no Instagram, aqui no Instagram. E o que me atraiu nesse livro? É justamente o fato de ele conseguir pegar vários elementos, digamos assim, a história já tem um enredo, já tem um foco, um caminho, e ele vai jogando novas e novas informações e deixando a história cada vez mais complexa, sendo que essas novas informações e esses novos personagens, eles não, digamos assim, eles não poluem a história. Pelo contrário, eles compõem ela de uma forma harmônica, de modo que ao chegar a um determinado ponto, esses elos eles começam a se juntar. E existem algumas coisas que ficam, digamos assim, em entrelinhas, e existem algumas coisas que são definitivamente, devidamente explicadas. O final é também muito legal, ele, digamos assim, valoriza a história e o final, digamos assim, a surpresa do final em si, ela é mostrada na mesma linguagem em que vários segredos vinham surgindo na história. Bom, de um modo geral é isso. Finalizei minhas impressões aí para vocês. Eu já comecei a leitura do próximo livro, O Bicho da Seda, de Robert Galbraith, que na realidade é um pseudônimo para J.K. Rowling, que é a mesma autora de Harry Potter e de outros livros como O Chamado do Cuco e Morte Súbita. Eu fiquei esperando chegar ao fim do mês para falar sobre o Código da Vinci, mas no caso do Bicho da Seda eu não vou fazer isso. Quando eu terminar, vou reunir minhas impressões, algumas informações e tal, e vou falar sobre o livro. O Código da Vinci ele tem um filme, certo? 2 horas e pouco de duração. Eu tinha assistido o filme antes de ler o livro. Inclusive eu assisti esse filme há uns 2, 3 anos atrás, aproximadamente.
mas preferi não dar impressões conjuntas aqui, livro e filme. Porque eu quis me focar muito no livro mesmo, eu vou fazer isso com todos os livros do mês. Então, é isso aí, pessoal, esse foi o livro de janeiro, espero que tenham gostado do vídeo, da análise até aqui. Obrigado por terem visto até o final. E curta, compartilhe e comente aí pra gente bater um papo e boas leituras.